Olá, queridos alunos do sexto ano. Essa videoaula é para vocês e é uma videoaula de revisão do quarto capítulo. Provavelmente, quando eu postar esse vídeo, vocês já vão ter recebido o roteiro. E as atividades desse roteiro, se tudo der certo, vamos torcer, serão corrigidas na volta das aulas presenciais, tá certo? O capítulo 4 se chama Poesia no Corpo e ele traz como principal linguagem e discussão do que é arte o teatro, levando muito em consideração a mímica. E logo na página 82, na seção Começando por Você, que sempre inicia, né, os capítulos, ele traz a seguinte afirmação, que o corpo é o ponto de partida para tudo ou quase tudo que a gente faz, né? É a base das nossas ações, através do corpo e das nossas expressões. A gente comunica, a gente consegue às vezes dialogar só por gestos ou por gestos, por expressões, por um olhar. Às vezes a gente consegue dizer muita coisa através dessas pequenas mudanças no modo como a gente está sendo visto, né? Na nossa aparência, né? A gente está falando disso desde o começo do livro, né? Quando a gente falou sobre a roupa também, o modo como a gente se veste, o modo como a gente se expressa, o modo como a gente fala quer dizer alguma coisa, né? Diz muito sobre o que a gente é, como a gente está se construindo enquanto ser humano. E aí esse capítulo vem muito falar que é possível sim fazer poesia e pensar a expressão do corpo de forma poética, de forma artística, né? A poesia, ela é uma forma de organizar a linguagem. E essa linguagem não é necessariamente a linguagem escrita, a linguagem falada, mas também a linguagem do nosso corpo, né? E a arte se utiliza muito da poesia. Então, existe poesia num espetáculo de dança, existe poesia num espetáculo de teatro, né? E fazer poesia é criar novos significados para aquilo que está no nosso cotidiano. Ver a vida de uma forma diferente do que já está posto, né? Colorir isso, deixar isso mais agradável de certa forma, né? Pra gente não ficar só naquela mesma coisa sempre. Então a poesia vem dar cor, né, na nossa vida. E é possível fazer poesia com diferentes linguagens, tá? Como eu falei. Com a linguagem do corpo também não seria diferente. O capítulo é a poesia do corpo, né? E aí, o corpo, gente, ele é um material, né, nosso, né, corpo. A gente nasce com ele e ele é tudo que a gente tem. Às vezes a gente perde uma casa, a gente perde um sapato, mas o nosso corpo tá sempre com a gente, né? E ele é um ponto de partida na arte para muitas pesquisas, né? Não só científicas, né? Muito se estudou o corpo humano para saber o funcionamento dos órgãos, para saber o funcionamento do cérebro, para saber como cada nervo, cada veia que a gente tem, né, essas coisas, mas também é possível pesquisar isso poeticamente e artisticamente, pesquisando o nosso movimento, o que quer dizer esse movimento, que possibilidades de expressão eu posso ter com o meu corpo, né, e como colocar isso de forma artística. Então é muito estudado e como principal fonte no fazer poético, né? Nessa coisa de fazer poesia. E aí diversos atores, pessoas envolvidas com teatro, né? Que aqui no livro de vocês ele define como teatristas, né? Que são pessoas que se ocupam de várias funções no meio teatral, seja um diretor, seja um cenógrafo, um ator, entre outros, né? Se dedicam a investigar essas possibilidades, né? Criando de forma poética, de forma artística, né? Dedicando seu dia a dia, seu tempo de trabalho a descobrir as possibilidades do corpo. E isso dá muito trabalho, né, gente? Não foi do dia para a noite que a gente descobriu como funciona os nossos olhos. Não foi do dia para a noite que a gente descobriu que a pele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo, né? Não foi da mesma forma, não é do dia para a noite que se cria poeticamente um número de circo, uma peça de teatro, um espetáculo de dança. É preciso pesquisa, é preciso trabalho, né? Pesquisar o corpo, pesquisar o movimento e as suas inúmeras possibilidades de fazer algo que é diferente do cotidiano, né? Porque senão aí não é arte, é dia a dia.
Bom, a mímica, a gente fala da mímica. A mímica é um dos principais campos dessa pesquisa do corpo, sabe? E de criação também nessa relação entre o teatro e o corpo, né? A mímica geralmente, aqui a gente vai ver dois tipos, tá? A gente vai pro painel, que é na página 83. E na seção painel da página 83, a gente vai refletir um pouco sobre essa relação da expressão corporal com a linguagem teatral, né? Explorando a mímica. Mais na frente eu vou falar, mas a mímica que a gente vai ver é tanto a mímica objetiva, né? Quanto a subjetiva. E aí a gente tem a imagem de um Pierrot. O que é um Pierrot? O Pierrot é um personagem muito popular de comédias europeias, né? Ele existe há muito tempo, desde a comédia dell'arte, que era itinerante, e ele é muito usado em fantasias de carnaval. Talvez vocês já tenham visto um Pierrot por aí, né? Mas antes dele ser uma fantasia, as pessoas se fantasiam assim porque era um personagem tradicional das comédias no continente europeu, né? E ele foi recriado muitas vezes de diferentes formas ao longo do tempo. E aí aqui a gente tem o Pierrot criado e interpretado por um mímico, que é o Jean-Gaspard Deburau, né? Que é um mímico francês, que interpreta o Pierrot por meio da química, por meio da mímica. Não é a única forma de se interpretar um Pierrot, mas é como ele decidiu fazer, né? E a mímica, ela costuma muito a ser associada a essa forma específica de atuação em que o mímico, ele se utiliza, geralmente quando a gente busca na internet tem esse mímico com o rosto pintado de branco, conta uma história usando apenas gestos, né? Com a roupa preta e tal. E esse tipo de mímica é chamado de pantomima. A pantomima é um tipo de mímica objetiva, né? Isso é, a arte de representar, né, aquilo no corpo. A mímica objetiva, ela tem por finalidade criar a ilusão de manipular objetos em ações concretas, né? Então, por exemplo, usando apenas a expressão corporal, por exemplo, levantar um peso, né? Eu não tenho peso, mas eu vou representar isso de forma concreta, como se tivesse um peso ali, como se aquele objeto estivesse lá. Bem objetivo, né? O mímico, ele simula essas ações, como empurrar uma parede que não existe, puxar uma corda que não está lá visível, né? Mas ele empenha todo o corpo e você fica assim, crente que tá ali, que está acontecendo aquela ação. Mas não, né? Tudo pesquisa sobre as possibilidades do corpo de fazer isso, né? E aí os gestos do Pierrot, gente, vocês podem reparar como o corpo dele, de uma imagem para outra, se comporta, né? Que ações ele parece estar desempenhando, né? Que situação é possível, através dessa imagem, pensar, imaginar qual é a ação e qual situação ele está passando em cada uma dessas fotos, né? O mímico, ele geralmente não fala. Na verdade, ele não fala, né? Ele não usa do som da sua voz. Mas é possível sim que um espetáculo que se utilize de mímica possa trabalhar com outros tipos de som, como sons que o nosso corpo produz, ruídos, como também som externo, se apoiando, tendo como norte também uma trilha, né? Pode estar embalada nessa peça, né? Isso não quer dizer que também o elenco fique silêncio total, né? Uma coisa é você falar, outra coisa é emitir um som. São coisas diferentes, né? E aí esse grupo do Teatro de Silêncio, ele trabalha apenas com mímica, porém nesse espetáculo o elenco é acompanhado por uma banda, né? Então eles meio que têm uma trilha sonora sendo feita ao vivo, né? Que toca e improvisa várias músicas, enquanto o espetáculo está acontecendo, né? Durante a apresentação. E os atores e atrizes também emitem sons, né? Esses sons podem ser diversos. E nesse caso dessa peça, alguns até falam, né?
Mas o que significa então dizer que um espetáculo é realizado por meio da mímica? Significa que o recurso principal e de pesquisa para comunicar a narrativa, né, aquela história, é a expressão corporal, né? É a narrativa do corpo. Então, para isso, eu não preciso estar seguindo, eu posso sim, eu não preciso, não tem uma regra, sabe? É isso que eu quero dizer, que não tem uma regra do modo como deve ser feito o espetáculo. A mímica é o material principal com que o elenco trabalha, mas dentro disso eles experimentam e incluem coisas que não fazem parte da mímica, como os sons e como a fala em alguns momentos, tá? Então, a poesia da narrativa é criada com o corpo, né? A partir do corpo, com o próprio corpo. Mas eles escolheram um modo mais livre de trabalhar a mímica, não uma mímica tão tradicional como era antigamente, né? O tempo vai passando e a gente vai, através dessa pesquisa, das pesquisas realizadas artisticamente, desenvolvendo e pensando outros modos de realizar as coisas. Vocês sabem disso, sabe por quê? Porque vocês são jovens e vocês vão, ao longo do tempo, mudar de ideia muitas vezes, mudar de opinião. Por quê? Porque todo dia a gente está vivendo coisas novas, né? Já falei que a arte é subjetiva. Então, a gente está sempre experimentando, passando por experiências que vão constituindo o nosso ser e que vão nos fazendo mudar de opinião, pensar outras coisas, né? O mesmo acontece na arte. A arte não se manteve do mesmo jeito que há 2000 anos atrás. Mas vamos continuar. Então, continuando, né? Esse tipo de trabalho feito pelo teatro desse silêncio, né, já é mais chamado de mímica contemporânea, onde eu uso outras linguagens artísticas para compor, deixar o meu espetáculo mais expressivo, né? E na fotografia vocês podem observar que o elemento mais importante da composição da cena é a ação física, né? É a expressão, é o objetivo da mímica, né? Que está sendo realizada pelos atores e atrizes. Todos fazem o mesmo gesto corporal e vai aumentando a intensidade expressiva da cena, né? E aí, página seguinte, a gente já vai introduzir a mímica subjetiva, né? Aqui nessa foto a gente tem uma série fotográfica chamada A Meditação, de Etienne Decroix, que também é francês. A mímica é muito, muito, muito difundida e estudada nesse país europeu. Com certeza, não sei se foi lá que foi criada, sabe? Até mesmo porque algumas coisas escapam da história. Mas as referências que nós temos, né, vêm desse continente. Com certeza, países africanos, tribos indígenas também trabalhavam com isso, né? Mas que a gente tem registro histórico é muito estudado na França. E esse artista, esse mímico, ele desenvolveu um outro jeito de fazer mímica, né? Que chamou de mímica corporal dramática. Então, aqui a gente não tem tanto a coisa da proposta de fazer ações concretas e objetivas, né? Nessa proposta, o mais importante não é a imitação das ações e situações concretas que envolvem esses objetos concretos, mas o uso da criatividade para expressar sentimentos, para expressar sensações, né? Então, de certa forma, ele está fazendo aí uma metáfora. Eu não sei se vocês já viram o que significa metáfora, mas é um processo pelo qual o significado de algo é construído aproximando de outro, mas não chega a ser uma comparação. Isso vai ficar mais claro quando vocês verem em português, né? Mas é isso, vamos continuar aqui. Nas fotografias, né, na fotografia que a gente está vendo aqui, eu estou vendo aqui no meu computador, vocês vejam no livro de vocês, né? Ele parece estar meditando? O que parece que ele está fazendo, né? Já não temos esse tipo de mímica que é subjetiva, né, em que o objetivo não é representar uma ação concreta, mas uma sensação ou um sentimento.
ele busca aqui expressar sensações e impressões que a ação de meditar desperta nesse corpo, né? Por meio de imagens corporais. Ou seja, nós temos uma série de fotografias que se chama meditação, mas ele não está fazendo a ação concreta de meditar. Ele está demonstrando, através da expressão corporal, o que o ato de meditar causa em seu corpo e colocando isso em imagens, né? Colocando as sensações que essa prática causa a ele, né? Não é concreto, não é objetivo. Então, se eu quero puxar uma corda, eu não vou, na mímica subjetiva, fazer o movimento como se eu estivesse puxando uma corda, né? Eu vou demonstrar o que é que me causa cansaço, me causa tensão, e é isso que eu vou demonstrar através da mímica subjetiva, né? A sensação, o sentimento. E aí, depois, temos aqui, fala-se um pouco de máscaras, né? As máscaras, elas são um exercício muito utilizado no teatro para o quê, né? É um momento onde você anula a expressão, aqui se fala da máscara neutra, né? Você anula a sua expressão facial, coloca uma máscara que não tem expressão, não é nem feliz nem triste, ela tá neutra, né? Não expressa sentimento ou sensação. E aí, a partir daí, você coloca e trabalha seu corpo conforme, né? Isso vai sendo direcionado, é feito por pessoas que trabalham com teatro, né? E que estudam teatro e fazem. E aí você vai aumentando, é um exercício para você potencializar, pesquisar, aumentar a sua expressão corporal. Então, tudo que você poderia dizer por um olhar, por uma expressão ou por meio da fala, você tem que dizer do pescoço para baixo, do corpo, ou com os movimentos da cabeça. Mas o seu rosto está totalmente coberto. Não é possível que as pessoas que assistem ao jogo vejam o que você está expressando com a boca ou com os olhos ou com o nariz. Então, você tem que falar tudo o que você quer falar para dentro desse jogo, né, desse exercício, para quem assiste através do seu corpo. É isso. E quando o ator ele veste uma máscara neutra, nada mais pode ser transmitido por meio da expressão facial. Tudo em resumo, é isso. Tem que ser através do movimento do corpo, certo? É um exercício muito antigo que acompanha o teatro basicamente desde que ele foi criado, assim. Não vou me deter muito a isso. A gente vai ver mais aqui as obras e tal, sobre a mímica contemporânea, objetiva e subjetiva. Porque os exercícios são mais sobre isso, né? As atividades, apesar de algumas respostas serem pessoais, é importante que vocês saibam. Vamos lá. Vou passar um pouquinho mais pra frente. Aí ele fala em cinema e mímica, né? Não sei se vocês já assistiram ou tiveram acesso pela internet aos primórdios do cinema, né? Quando o cinema ele foi criado, a mímica ela estava lá muito presente, né? A arte da mímica ela é muito antiga, ela perpassa, né, por toda a história da humanidade e de várias etnias, e apesar da gente não ter material conhecido sobre isso, assim, gente, é importante que vocês saibam que nem tudo foi inventado no continente europeu, né? Pelo contrário, muita coisa foi sugada de outros continentes pelo continente europeu. Só que a gente tem acesso mais a essa história, né? Mas existem outros continentes e outros povos que vieram muito antes e que também trabalhavam a poesia na arte, também trabalhavam artisticamente, e com certeza a mímica estava lá presente, né? No Egito, por exemplo, o Egito, ele não fica na Europa, tá? Ele fica na África. E existem registros da mímica desde essa antiguidade, desde há muito tempo atrás, né? E aí, com o passar do tempo, artistas e pesquisadores da mímica, eles desenvolveram essa arte em muitas direções, né?
Tanto que ela não ficou só como mímica, ela é objetiva, subjetiva, contemporânea, clássica, existem diversas formas, né? E aí o início do cinema, que foi no final do século XIX, contribuiu para essa difusão, esse espalhamento da mímica, divulgação da mímica, né? Quando os primeiros filmes foram realizados, começaram a ser produzidos, não era possível ter som. Ainda não se tinha descoberto essa tecnologia que unia o som com a imagem, né? Então, era o nascimento, assim, do cinema mudo, onde, mais uma vez, os atores, eles contavam aquela história, aquela narrativa, através da expressão deles, do corpo, né? Acho que todos vocês já devem ter brincado ou jogado de mímica, né? Onde a gente tira o papelzinho, vê o nome do filme ou do objeto e a gente tem que representar aquilo com o corpo, né? Expressar de outra forma. E foi assim com o princípio do cinema, é assim em estudos de teatro, né? Para quem estuda, se dedica a pantomima, mímica, objetiva, subjetiva ou contemporânea, né? E aí, no início do cinema, a mímica ela foi utilizada com força total em diversos trabalhos, né? E muitas pessoas, muitos atores ficaram famosos. Por exemplo, Charlie Chaplin é um grande nome de artista que fez diversos, gente, muitos filmes mudos. E alguns estão disponíveis no YouTube, né? Tempos Modernos, outros. Ele não fez filme só de pantomima, porque depois o som chegou nos filmes, né, no cinema. O Buster Keaton, né, eles eram pessoas do teatro, do circo, que trouxeram a mímica para o cinema e fizeram diversos filmes, muitos de comédia, sobre o seu tempo, né, assim podemos dizer, né. Hoje a mímica ela não tem uma certa fronteira, né, é importante, não importa se o artista emprega técnicas subjetivas ou objetivas, se representações ou metáforas com o corpo, né? Ele reúne o pensamento, o corpo e a voz. O mímico, o artista, e esse mímico, que é esse artista, tem a liberdade de criar o seu trabalho, né? Uma vez que ele pesquisou, não é mesmo? A gente trabalha, principalmente trabalhos que envolvem criação, tá? Que não são só trabalhos artísticos, muitos trabalhos de outras áreas também envolvem a criação, né? O design, a publicidade, a arquitetura, a engenharia, né? Enfim. Mas aí é muito importante, falando da arte, que é o nosso assunto aqui, nossa disciplina, né? O artista tem a liberdade de criar com o mundo, de criar o que ele quiser, de se expressar dentro do trabalho que ele mesmo tá desenvolvendo, né? O material base é o corpo. E o que é que pode o corpo, né? O corpo pode muitas coisas, né? Pode fazer, pode ser, pode realizar muitas coisas. E aí eu vou falar aqui, vou pular para a página 92, tá? Na página 92 a gente tem o debate, onde nesse debate traz-se o tema cada corpo com a sua potência. Então, o que é aqui o nosso principal tema sobre esse tema, né? Entender que existem diversos corpos e nem todos os corpos são respeitados. Nem todos os corpos têm espaço para se expressar. Nem todos os corpos têm espaço para falar, para dizer através dele, né? A gente fala sobre a mímica, onde os mímicos não falam, mas existe na vida real pessoas que não falam. Existem pessoas que se locomovem ou se utilizam dos espaços através de cadeiras de rodas. Existem pessoas que não enxergam. Existem diversas maneiras de ser, de estar e de utilizar o seu corpo no mundo. E todas essas maneiras devem ser respeitadas, ok? Aqui ele fala um pouco de que cada corpo tem sua
expressividade própria, fruto da relação, né, que a gente tem com as formas ao redor de nós, né, com o mundo e com as possibilidades de movimento e de espaço ao redor, né. Cada pessoa se expressa do seu jeito, carregando um conjunto único de experiência. Mais uma vez, eu falando que a arte é subjetiva, né? Nós temos nossas características, nós temos o modo como a gente aparenta, nós temos um corpo e nós somos esse corpo. No entanto, a sociedade impõe um padrão ideal de corpo. A gente já falou isso, acho que no primeiro capítulo, né? O belo. E aí, gente, a gente falou sobre esse belo grego nos capítulos anteriores, né? Que é esse padrão de beleza que foi colocado. Você tem que ser magro, você tem que ser branco, você tem que ter o cabelo liso. E quem disse isso? Quem disse que eu tenho que ser da maneira que estão dizendo que eu tenho que ser? E se eu não sou, o que é que acontece? Eu sou excluído, eu sofro bullying, sofro com ataques racistas, né? E aí, esse padrão é totalmente prejudicial, porque ele exclui uma enorme variedade de corpos e de pensamentos, né? Se você não é magra, você não tem saúde. Se você não tem um cabelo liso, você tem um cabelo ruim. Esse pensamento é muito pequeno e é péssimo para se viver, porque aí a gente fica todo mundo querendo ser igual a uma pessoa que nem existe, porque não é nós, não somos nosso corpo, né? Então, nesse contexto, a gente inclui as pessoas que possuem deficiências, que pessoas PCD, pessoas com deficiências físicas, deficiências intelectuais, que não conseguem ter uma mesma agilidade de pensamento que nós, pessoas que somos bípedes, pessoas que somos normais. Então, gente, essas pessoas encontram ainda muita dificuldade para conseguirem participar da sociedade de uma forma efetiva, porque a gente está sempre colocando elas num lugar de como se elas fossem pessoas doentes, né? A gente está excluindo pessoas diferentes de nós. Só que, gente, esse mundo só existe e só é legal viver nele por causa das diferenças. Se todo mundo pensasse igual, se vestisse igual, minha Nossa Senhora, o que é que ia conseguir chamar a nossa atenção? A gente já tá só reproduzindo, fazendo a mesma coisa todo dia. Olha que chato, olha que entediante ter de fazer a mesma coisa todo santo dia. Do mesmo jeito, com a mesma roupa, com o mesmo formato de cabelo. São as nossas diferenças que nos tornam especiais, gente. São os nossos modos de ser diferente que despertam a atenção, que fazem com que a gente queira descobrir sobre outras coisas, né? Então, padrões de beleza, padrões de vestimenta, são padrões que não estão com nada, sinceramente, porque é a diferença que desperta a curiosidade. E esse despertar da curiosidade é que gera o movimento da vida, né? Então, quando a gente fala sobre corpo, quando a gente fala da mímica, quando a gente fala do teatro, é importante incluir essas pessoas nesse debate. Elas existem. E por que a gente não consegue reparar nelas? Elas estão no nosso convívio, elas estão na nossa escola. É porque agora a gente está afastado. Mas nós temos alunos na nossa escola, PCDs. E aí? A gente só exclui essas pessoas? Por que a gente não está disposto a se aproximar delas, a saber mais sobre elas, saber o que elas acham? É difícil para elas também, mas muito porque elas vivem já dentro desse padrão que é extremamente cruel, não só com elas, com elas muito mais, mas com a gente também. O que é que a gente ganha sendo padrão? Nada. E é isso que esse debate quer dizer, né? Que a gente pesquisa o corpo, os artistas pesquisam o corpo, as expressões do corpo, e que cada corpo é único, e cada corpo tem a sua potência, sabe do seu limite, sabe onde tem que parar, sabe onde cansa, né? Sabe onde é que sente uma dor. A gente vai descobrindo isso através do nosso conhecimento.
E esse processo começa para vocês agora, que estão saindo da infância, indo para a adolescência, e o corpo de vocês vai mudar. E as pessoas com que vocês se identificam vão mudar, né? E é muito importante, isso faz parte do nosso processo da vida, né? E aí ele fala nesse debate sobre dois espetáculos, os espetáculos feitos com um grupo de pessoas que não possuem a visão, cegos, e pessoas que... um espetáculo de dança, teatro, danças com pessoas com deficiência. Que é para refletir justamente sobre o espaço urbano e como ela molda, como a nossa sociedade, né, inclusive o espaço, molda e limita o cotidiano dessas pessoas, né, o modo dessas pessoas se locomoverem, né? Eu tenho uma cidade que é toda feita para pessoas que têm duas pernas, e aí, quando uma pessoa tem uma perna ou nenhuma, como ela se locomove? Se vira? É preciso pensar nessas pessoas. Estamos vivendo em sociedade, somos um coletivo. E aí ele também dá outro exemplo de um espetáculo, O Grande Viúvo, que acontece no escuro, né? Para assistir essa peça, o público deve abrir mão da visão e acompanhá-la com outros sentidos. O espetáculo desenvolve por meio de sons, vozes, sensações corporais e cheiros em diferentes lugares, formados por cegos e não cegos. Eu já participei de um espetáculo onde que era para o público cego e feito por pessoas, parte do elenco também eram pessoas cegas, de baixa visão, né? Ou não cegos, de baixa visão. E é uma experiência muito incrível, né? Você poder experimentar, não ver por alguns minutos. E isso, gente, é impressionante. Quando você fecha os olhos, os outros sentidos vão começando a ter lugar, né? Ter vez. E aí você pode explorar, assistir a um espetáculo, né? Pelos outros sentidos, como é o caso desse espetáculo aqui, pelo paladar, pelo olfato, ou pelo tato e pela audição. Certo? Esse é um debate muito importante, eu espero que todos nós, quando sairmos desse momento, a gente saia mais generoso, mais solidário, mais... não é ter pena do nosso colega, não é sobre isso. É sobre aceitá-lo, sim, como pessoa que pensa, como pessoa que quer coisas da vida. Às vezes a gente acha que essas pessoas elas não são umas plantas, seres vivos. Elas são pessoas que sentem como nós, sabe? Não que as plantas não sintam, elas sentem, mas é diferente. Então, para que a gente saia mais roxida, tá? E é bom falar isso para vocês que estão crescendo agora, porque eu acho que vocês vão observar isso muito durante a vida de vocês. Então, a gente viu sobre mímica objetiva, mímica subjetiva, esses modos de fazer mímica, eu sempre quero falar química, né? Que exploram a ilusão, exploram ações concretas, ações que estão associadas, ações concretas no caso da mímica objetiva. No caso da mímica subjetiva, são ações relacionadas a sensações e sentimentos, né? Por exemplo, no caso do teatro-dança feito em Brasília, com as pessoas com deficiência, explora também o espaço, né? E o espetáculo que eu já esqueci o nome, O Grande Viúvo, explora os outros sentidos, né? Que não só a visão, a fala, né? Acho que basicamente é isso mesmo. Mímica objetiva, subjetiva. Todas as outras... Tudo sobre esse capítulo já foi postado. Então, esse é um vídeo de revisão, assim, pegando os principais pontos. Eu espero que vocês consigam resolver as atividades. E se tudo der certo, eu vou receber elas presencialmente quando todos voltarmos para a escola. Mas nós ainda não temos data de volta, nós não sabemos em que mês voltará, talvez setembro, talvez não. Tudo vai depender de como esse vírus vai
se comportar, né? Daqui pra frente. É isso, gente. Qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp, pelo direct, tá? Beijos.